Olá, galerinha! Nessa aula de número 61, nós vamos conhecer os quadriláteros especiais. Então, nós vamos ver quais são os quadriláteros especiais. O primeiro deles é o paralelogramo. Ele tem os lados paralelos. Então, aqui, ó, se você olhar nessa figura que está no nosso livro, o segmento AB é paralelo ao segmento DC. O segmento AD é paralelo ao segmento BC. Por isso que ele é chamado de paralelogramo, tá ok? É a principal característica dele. Ele tem os lados opostos paralelos. O retângulo, ele também é um paralelogramo, porque ele também tem os lados opostos paralelos e ele apresenta 4 ângulos retos, são ângulos de 90 graus. Então, o ângulo A, o B, o C e o D, todos são iguais, ó, eles são equivalentes, e eles medem 90 graus. Então, é a principal característica do retângulo. Depois nós temos o losango. O losango é um paralelogramo que apresenta os 4 lados congruentes. E o quadrilátero ABCD seguinte ilustra um exemplo de losango. Então, aqui tem o ABCD, e aqui esses risquinhos, ó, eles mostram que os lados têm a mesma medida. Então, AB é congruente a CD, que é congruente a AD, que é congruente a BC. Depois, o quadrado. O quadrado ele é um paralelogramo que apresenta os 4 ângulos de 90 graus e os 4 lados também são congruentes. Então, nós temos a mesma medida dos lados. AB é igual a BC, que é igual a CD, que é igual a DA. Beleza? Os ângulos também todos são iguais e medem 90 graus. Agora, as propriedades das diagonais de um paralelogramo. A primeira propriedade, ela diz que no cruzamento das duas diagonais, nós encontramos o ponto médio. Então, aqui no pontinho M, ó, é o ponto médio. Então, se eu traçar uma diagonal, ó, do ponto A até o ponto C, do ponto B até o ponto D, na onde cruzou as duas diagonais, é o ponto médio do paralelogramo. Detalhe que nós temos dois pedacinhos aqui congruentes, né? Aqui, ó, tá com um risquinho, o segmento DM é igual ao segmento MB. Tem um risquinho aqui, um risquinho aqui. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2. Então, AM é igual a MC. Tem uma segunda propriedade no losango, que ela fala que as diagonais são perpendiculares entre si. Ao mesmo tempo, elas são bissetrizes dos ângulos internos. Por ser um paralelogramo, elas se cruzam no ponto médio. Então, ó, se eu fizer a bissetriz do ponto, vou começar aqui do A, do B, do C e do D, ela vai passar exatamente na metade desse ângulo, ela vai dividir o ângulo em duas partes iguais, e aqui no cruzamento das duas diagonais é onde está o ponto M, e o ponto M é o ponto médio do losango. Na terceira propriedade, em um retângulo, as diagonais são congruentes. Além disso, por ser um paralelogramo, elas se cruzam no ponto médio. Então, olha aqui, ó, no retângulo, que é outra figura, né? Não estamos falando mais do paralelogramo nem do losango. Se eu traçar as duas diagonais, o ponto médio é no encontro das duas diagonais e os seus pedacinhos aqui, ó, todos são congruentes. A quarta propriedade. As diagonais de um quadrado são congruentes, perpendiculares entre si, bissetrizes dos ângulos internos e cruzam-se no ponto médio. Então, vamos entender isso, ó. São perpendiculares. Então, ó, eu cruzei uma aqui, eu cruzei uma aqui. Definiu mais 4 ângulos retos aqui, ó. Isso que dá a perpendicularidade que ele está falando. Quando forma os 4 ângulos retos, as duas retas são perpendiculares, tá bom? No chat a Pro explica um pouquinho melhor isso.
e na onde cruzou as duas retas é o ponto médio. O segmento AC, ele é congruente ao segmento BD. Então, ó, AC tem o mesmo tamanho que esse aqui, ó, BD. Agora, os exercícios de aplicação desse módulo de quadriláteros especiais na página 93. Nós temos aqui uma praça na forma de paralelogramo, os lados medindo 84 metros, um dos lados só, tá? Os outros a gente não sabe. Sabe-se que o perímetro dessa praça será de 308 metros. Além disso, as medidas x e y indicadas no esboço apresentam, nesse caso, medidas diferentes. Então, ó, x e y não são iguais. Porém, esse x aqui vai medir a mesma coisa que esse 84 aqui, porque não é um paralelogramo, então essas medidas são iguais. Da mesma forma que os dois y também são iguais, entenderam? Então vamos lá. Se está falando que o perímetro dessa praça é 308 metros, eu vou fazer os 2y mais os 2x, que é igual a 308. Então eu faço lá, ó, eu sei que x vale 84, então eu substituo 84 aqui no valor do x. 2 vezes 84 dá 168. 168 passa para o outro lado, fica 308 menos 168. Deu 140, depois passo 2 dividindo, y é igual a 70 graus. Em cada item, responda ao que se pede com uma justificativa. O quadrado, ele é um retângulo? Sim, ele é um retângulo, porém, ele tem uma característica especial, que ele tem os quatro ângulos retos, o retângulo também tem. Ele tem os quatro lados de medidas iguais, tá bom? Então, mas ele também é considerado retângulo. E o quadrado, ele é um losango? Sim, pois o quadrado é um paralelogramo que apresenta os quatro lados congruentes, como ocorre com o losango. Por isso, ele também pode ser chamado de losango, tá bom? Um dos ângulos internos de um losango mede 52 graus. Determine a medida dos outros três ângulos internos dessa figura. Então, galera, se ele fala que uma das medidas de um dos ângulos é 52, a gente sabe que a gente tem dois ângulos iguais no losango, né? Tem dois iguais numa ponta, no lado oposto, e tem dois iguais na outra ponta, do outro lado oposto. Então, aqui nós podemos montar uma expressão assim, ó. Y é aquele que a gente não sabe. Então, 2y é igual a 360 menos 2, que multiplica 52 graus. Deixa eu fazer uma anotação aqui para vocês entenderem que aqui no livro está um pouquinho complicado para vocês. Eu fiz uma observação aqui, só para vocês entenderem da onde que ele tirou esse 2y igual a 360 menos 2, que multiplica 52. Se eu tenho dois ângulos, ó, eu tenho quatro ângulos no meu losango. Dois são iguais e os outros dois são iguais. O x, ele está falando para nós, é o 52, ó, é um dos ângulos. Por isso que ele colocou 2 vezes 52. Então, nesse lugar aqui, eu poderia ter colocado 2 vezes 52. Mas eu quero que vocês entendam que se eu somar 2x mais 2y, tem que dar os 360 graus, beleza? Tá muito mal escrito porque a Pro não tem a lousa, tá bom? A Pro tá tentando escrever com o próprio programa. Então, vamos lá. O 2y é o que a gente desconhece, é o que a gente quer descobrir o valor do meu y. Então, eu vou passar o 2x para o lado de lá, da igualdade. Então, aqui fica 360 menos 2x. E no caso, o x é o 52, ó. Então, aqui ele substituiu já por 52. Depois que eu terminar essa continha aqui, ó, 2 vezes 52 e fazer o 360 menos a multiplicação do 2 vezes 52, eu passo o 2 que está aqui dividindo, beleza? No chat, depois a Pro pode fazer novamente para vocês.
mas o y chegou ao valor de 120. Nós ficamos por aqui, galerinha. Na próxima aula, no próximo chat, termina de resolver esses exercícios que faltaram, beleza? Beijos e bye bye.